Agora, quando você é novo, como na idade do Miguel, você não tem condições de falar o que é certo e o que é errado. Você só é deixado levar, entende? Uhum. Eu era assim. Eu, quando criança, eu não tinha escolha. Eu não podia falar o que eu achava, o que eu não achava. Porque tinham profissionais, graduados, empresários, que estavam prontos ali para te direcionar, para te mostrar o caminho certo. Você não tem capacidade para isso. Você é só um moleque, entende? É verdade. E assim, hoje eu colho muitas coisas, ô Igor, que aconteceram comigo lá no passado. E são coisas que me pesam durante a minha vida inteira. A minha vida inteira. Isso assim, Yudi, mas são lembranças? Não, não são lembranças. São assinaturas, são contratos, são julgamentos que eu vejo que são vários ciclos acontecendo na minha vida. Por exemplo, Entendi. eu tô hoje aqui, Rafael é meu advogado. Uhum. Não só meu advogado, o Rafael é irmão do meu amigo da loucura, da vida ali de Alphaville, fomos criados junto e tal. Quando eu tinha 17 para 18, eu já estava no SBT, já estava com meu contrato, já estava tudo bem, maravilha. Só que eu não ganhava o suficiente como o artista ganhava, né? Como a mídia achava que eu ganhava. Uhum. E aí surge um empresário pra me oferecer algo melhor pra minha vida, entende? E eu, moleque, a minha mãe é uma professora, o meu pai feirante, estão oferecendo que você vai conseguir estourar, vai ganhar dinheiro, vai tal. Então, vamos nessa. Vamos assinar esse contrato do Luva de Pedreiro aí, entendeu? E eu assinei, mano. Passaram-se ali 3 meses, 4 meses. Esse homem, ele queria que eu cantasse. Na época eu tava cantando sertanejo. Ele queria que eu cantasse com uma camisa do milionário José Rico. Que eu gravasse as músicas que ele tinha escrito. Ele queria que eu largasse o SBT pra ir fazer show. Porque ele sabia que ia ser melhor pra minha vida. Entendi. E quando eu disse não, eu fui até a sala dele. Isso a família não sabe e tal, mas é uma particularidade que eu nem falei pra família. Quando eu chego dentro da sala, ele queria me impor algo, porque ele sabia o que era melhor pra mim. Ele pega um revólver e coloca na mesa. Só que eu vim de quebrada. E pra mim já não era mais uma novidade isso. E eu falei, eu não vou fazer. Quando ele recebeu esse não, ele foi até o SBT querendo conversar com o Silvio Santos. E o Silvio, lógico que não atendeu. Mas ele conversou com a Silvia Bravanel. Uhum. E falou, ele tem que sair do Bom Dia, tal horário, pra poder fazer as viagens dele e fazer o show. Só que assim, não existe isso, mano. Você tem um contrato com a segunda maior emissora do país. Você já tem uma carreira construída ali. Como é que ele ia interferir em tudo isso? E isso em 4 meses de contrato? Aí o que aconteceu? Eu fui e falei, não quero mais esse contrato. Só que já estava assinado, Igor. Já estava assinado. A minha mãe e meu pai não tinham conhecimento disso. Eles não sabiam, assina sem ler. A empolgação. Uhum. O que aconteceu a multa desse contrato, 5 milhões. Isso daí a gente tá falando lá do começo da carreira. E dia 29 vai ser a última audiência que eu vou saber se eu vou pagar 5 milhões ou não. Entendi. E aí eu te pergunto, e a fé onde fica nisso? Pois é. Fé e paciência. Fé e paciência. Mas como enxergar beleza no caos? Eu enxergo, mano. Isso, e eu já passei por tanta coisa, ô Igor. E eu creio. Tenho 20 anos no Japão. No meio do Brasil, vi um líder evangélico dizendo que o terremoto de Fukushima se devia ao fato dos japoneses adorarem outros deuses. Parabéns, Yudi, pela humildade ao dizer não sei. Gostei dessa aqui, de fato. Novamente, não sei. É. Eu não controlo o vento nem o mar, mano. Pois é. Mas é interessante isso quando... eu fico pensando nessa parada também. Minha mãe, ela me levou pra igreja quando eu era moleque.
Muito. Sabe qual é? E eu acho que o que acabou me afastando foi perceber que quem devia estar falando de Deus tava, na real, enfiando o dedo no zóio dos outros. É que dá mais aplauso, né? Talvez seja isso. Então vamos lá. Claro que isso daí aconteceu na tua vida, você não tem fé, que não sei o quê. Claro que deu merda lá no Japão, os caras não seguem Jesus Cristo. Então esse tipo de coisa, esse tipo de argumento ou de julgamento sempre foi o que me eu achava esquisito. Como é que tu tá falando de amor, de Deus, de Jesus e tudo mais, e tu tá falando que os outros têm mais é que se... Sabe por quê, o Igor? É que o povo, ele tá sempre atrás de respostas. E quando as pessoas entregam respostas como uma verdade, né? Uma verdade que o pregador, ele acha que é a verdade absoluta, a pessoa, ela se encanta. Agora, a função de um pregador é mostrar o caminho. Entende? Só que as pessoas não querem caminhar. As pessoas querem uma resposta e ou sofrer ou ter uma esperança, entende? Mas a salvação é particular, a caminhada é individual, entende? Então, as igrejas mais sérias, os pregadores mais sérios, eles não querem dar um show. Se você pegar uma pregação minha no começo da minha conversão, eu tirava aplauso, tirava muitas coisas o tempo inteiro. Hoje, se você pegar a minha pregação, ela não tem tanto impacto, mas ela tem mudança de vida. Se a pessoa seguiu o que eu tô pregando ali, entende? Então, assim, as pessoas, elas estão sempre conduzidas em terceirizar aquilo que elas tinham que fazer, entende? Então, assim, pô, eu vou pra igreja pra ouvir uma profecia. Eu não quero ouvir que eu preciso plantar todos os dias. Não, eu quero uma resposta pra mudar a minha vida. Entende? E assim, ninguém muda a vida em uma resposta. Até porque uma resposta não te dá um condicionamento pra essa caminhada. Por isso que é todos os dias orar, vigiar, buscar, é constante, entende? Então, assim, não existe esse evangelho de uma palavra somente. Não existe o evangelho de eu entreguei uma profecia, já é o suficiente. Não existe o evangelho onde a pessoa só faz profecia para sua vida. Não, porque aí seria muito fácil. Eu não preciso orar, eu não preciso estudar a palavra, eu não preciso fazer a minha parte, porque eu tô terceirizando isso. Tem pessoas que fazem pra mim. Então eu acho uma ignorância também pessoas rodarem o mundo e falar assim, não, eu preciso da oração daquele cara, porque é aquele cara que vai mudar minha vida. Meu irmão, ele é filho igual você é filho. E todo filho de um pai honesto, de um pai verdadeiro, ele escuta a oração dos dois filhos na mesma linha, né? Na mesma qualidade, na mesma profundidade. Então, eu acho besteira as pessoas só buscarem respostas para as suas perguntas. É ao contrário, você tem que buscar uma maneira de ter um relacionamento com Deus para perguntar e ser respondido por Ele diretamente, entende? Porque senão você busca outras religiões aí que você necessita de espíritos ou terceiriza outras pessoas para falarem e te entregar algo, sendo que na verdade ele veio, ele morreu por todos nós para que tivéssemos ligação direta com o Pai através de Cristo, né? Que é o Pai, ó que confusão. Mas é isso que acontece. Você pode ver, ô Igor, você vai numas igrejas, quando é um pregador mais sério, mais que vive o que prega, que já tem feito muitas coisas e tal, mas não é um grande profeta assim, né? Ele não tem tanto público. Mas o que lota muitas igrejas é o profeta. O cara vai lá e fica entregando o tempo inteiro. E aí ele sai do púlpito para ficar rodando a igreja. E não tô falando que Deus não usa essas pessoas. Mas só isso eu não acho o certo. Tem diversas maneiras, né? E o cara fica rodando. E o que acontece? Eu não sei se você já teve essa experiência. E em qualquer lugar, se for numa palestra ou num teatro, por exemplo, que o pessoal tá sentado ali vendo um musical. Quando
cantor, ele tá saindo do palco pra andar no meio do público, a pessoa já sente um negócio diferente. E ela começa a confundir. Será que é o medo dessa pessoa vir falar algo pra mim, me expor na frente de todo mundo? Ou você tá nervoso simplesmente porque você tá vivendo tudo aquilo? E acontece isso na igreja também. As pessoas acabam confundindo a presença do pregador com a presença de Deus na vida daquele pregador que passa do teu lado. E aí surge aquela dificuldade de tentar entender, será que é o medo de ser exposto ou será que é o medo de ouvir uma palavra de Deus ao contrário daquilo que o meu coração tá querendo fazer, entende? Jonas Sebastião, Yudi, perdão, mas você e a Priscila é igual o Sandy Júnior pra mim. Como você enxergou a mudança dela? Vocês ainda mantêm contato? Voltem com o programa no SBT, por favor. Preciso ganhar um Play 5. Eu falei, a última vez que eu falei com a Priscila foi no Chá Revelação, né? Foi no Chá Revelação. E ela falou que ia no chá e tal, acabou não dando e tal. Mas ela tá bem, mano. Ela tá bem. Ela não tá fazendo a obra, né? Que a gente fala, né? Da igreja, ela não tá pregando, não tá evangelizando, nem nada. Mas o que me deixa em paz é que as pessoas acabam interpretando errado. Várias vezes eu falei que a minha vontade era que ela estivesse junto com a gente nesse movimento e tal. Mas a minha grande preocupação sempre foi o quê? Ela ir cada vez mais fundo como eu fui. E se perder numa bebida, ou se perder na droga, ou se perder na noitada, ou acontecer algo de pior, entende? É a preocupação como se fosse de uma pessoa mais velha, por uma amizade que a gente tem. Mas eu conversei com ela, conversei com a mãe dela, perguntei no meio artístico também, né? Pessoas vieram falar, mas você conhece o menino que ela tá namorando? Um moleque gente boa, um cara centrado e tal. Isso me deu um alívio. Conversei com a Paula, a mãe dela, falou, Yudi, ela tá bem, Yudi. Ela daqui a pouco, não sei, casa, tem filho e tal. Pelo menos não tá uma doidona que, tipo, sai ficando com todo mundo aí, tá na vida louca e pá, entendeu? É que, lógico, a minha vontade era que ela estivesse, ainda mais nesse momento que eu estou vivendo, né? E eu acho que teria cada vez mais força, né? Há um tempo atrás a minha esposa até sonhou com ela e tal. Então, assim, são coisas que a gente não tem respostas. E tem outros grandes artistas também que eu já tive contato, que eu também tenho vontade de ver, não digo somente uma transformação, mas uma vida entregue a fazer a obra, assim como eu fui mudado também, né? Mas... Entendi, é aquele lance, né? Vive e deixe viver. Porque as pessoas querem muito que eu use a minha fala pra crucificar a Priscila ou julgar a Priscila. Em algum momento da minha vida eu fiz isso. Mas por ser conduzido de pessoas que não sabiam, novamente, com profundidade, o que cada um viveu. E assim, eu vivi a mesma coisa, entendeu? Eu sei exatamente como é. Então, por isso, assim como um dia pessoas tiveram paciência e, enfim, não me julgaram, eu também não julgo, mas oro para que haja uma transformação para fazer parte desse exército que ficará cada vez mais forte, né? Boa. Obrigado por ficar